Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um sábado, obviamente com a nossa queridíssima playlist Transforme-se, onde nós trataremos de histórias budistas com as parábolas, passagens budistas reais, de pessoas reais, numas épocas bem distantes da nossa. Eu trouxe já muito material do século 3, 4, 5, século 13. São textos interessantíssimos que têm ajudado muitas pessoas a saírem de situações complicadas de suas vidas. Hoje nós vivemos em um período muito complicado, onde eu posso falar assim, acho que o acelerar das informações, a necessidade de ter a informação rápida e processá-la, também acabou fazendo com que as emoções das pessoas ficassem tão rápidas e aceleradas que alguns distúrbios acabaram aparecendo. Depressão, ansiedade, nervosismo, síndrome do pânico, terror noturno, tudo aquilo que as pessoas hoje estão apresentando psicologicamente falando e muitas vezes não sabem como lidar com esses problemas, essas enfermidades ou sair dessas situações de conflito. E é por isso que nós trazemos esse apoio a vocês por meio dessas parábolas, onde nós possamos nos espelhar e olhar e falar, cara, o mesmo problema que eu tenho já aconteceu em épocas anteriores e trazer uma expectativa de realmente existe uma saída, existe uma possibilidade da gente poder ver o mundo com outros olhos e com isso poder sair dessas situações de conflito. Então é por meio de um livro, de uma leitura de um capítulo, que nós vamos filosofar e entender cada vez melhor sobre esses assuntos. E desta vez eu vou trazer koans, que são parábolas, textos ligados a um budismo específico, que é o budismo Zen, que é bem diferente de outros tipos de budismo que nós temos no mundo e que se alicerçou muito no Japão e veio para o Brasil com muita força, trazendo essas representações muito interessantes de seus fundadores, monges do Japão, para que nós possamos entender cada vez mais quem nós somos e o que está acontecendo conosco. Então sentem-se e acomodem-se porque aí vem história. Durante a vida de Shakyamuni Buda, muitos não budistas falavam mal dele e o detestavam. Que coisa, eu acho que isso é cíclico. Um de seus discípulos perguntou-lhe, o mestre tem sido sempre gentil e pleno de compaixão, todos os seres deveriam igualmente respeitá-lo, por que não há quem assim o faça? Buda respondeu, quando eu dirigia uma grande assembleia, no passado, geralmente admoestava meus discípulos e gritava com eles, sempre procurando por suas faltas. Por causa disso, essas coisas acontecem comigo atualmente. Acho que essa passagem é para mim. Se você lidera um grupo, lembre-se de nunca usar palavras críticas nem abusar de sua posição. Encoraje as pessoas com palavras gentis. Nunca ofenda membros de sua família, colegas ou qualquer pessoa com palavras duras. Cuidado! Esse é um temperamento. Monja, não consigo mudar. Assim me falou um praticante do Zazen. Essa frase em si já limitava qualquer possibilidade de mudança. Ele vivia muito só. Procurava organizar grupos de meditação em sua cidade, emprestava a sala de sua casa para as reuniões. Pessoas vinham, ela se alegrava em ensinar, mas sua voz era alta. Seus gritos se ouviam nas esquinas. Não por ser má, mas por querer que aprendessem logo. Muitas vezes ofendia as pessoas que vinham auxiliar. Não foram poucas as que se afastaram, entristecidas e decepcionadas. Temperamento, dizia ela, pois o seu temperamento afastava as pessoas e ela se lamentava de falta de praticantes. Por mais que fossem as festas e reuniões, que procurasse se envolver nas atividades do bairro, quando voltava para casa se sentia só. Muitas vezes me telefonava reclamando de todos, do mundo, da vida. Era incapaz de ouvir qualquer conselho meu. O que fazer? Como ajudar essa pessoa a mudar seu temperamento? Nada fixo, nada permanente, ensina Buda. Por que algumas pessoas se fecham para novas possibilidades, se travam em seus condicionamentos anteriores e se negam a qualquer possibilidade de mudança?
É possível mudar, sim. É preciso mudar a maneira de nos relacionarmos uns com os outros, a maneira de nos relacionarmos internamente conosco também. Mas quando estamos viciados, um grande esforço é necessário. Temos de nos treinar, pois quando sorrimos, quando usamos palavras gentis e tom de voz macio, somos mais bem ouvidas e atendidas. Minha superiora sempre nos dizia isso. Sorria, uma face sorridente abre portas. Muitas vezes parece impossível sorrir diante das dificuldades, mas é preciso lembrar-se do grande quadro, da imensidão da vida, da impermanência e agir de forma adequada para obter bons resultados. Se Buda chegou a ter quem o desrespeitasse, Jesus de Nazaré foi torturado e morto por ser bom, como posso eu reclamar do tratamento que recebo? Deve haver causas e condições para que seja assim. Podemos alterar algumas das condições e minimizar os sofrimentos. Na minha infância, minha mãe, que era uma educadora formada, nos ensinou, a mim e a minha irmã mais velha, a tratar todos por você. Era nova educação. O respeito não estaria nos termos senhor e senhora. Elas, entretanto, chamavam meus avós, seus pais, de senhor e senhora. Nós os chamávamos de você e corríamos para recebê-los com alegria sempre que os encontrávamos. Meu pai, também um educador, concordava com a minha mãe e nos deixava chamar a todos de você, embora ele mesmo assim não fizesse. Certo dia estávamos saindo de casa e um senhor que nos ajudava a limpar o jardim estava chegando. Meu pai, durante todo o tempo, o chamou de senhor e o tratou com muito respeito. Fiquei pensando sobre isso. Meu pai, que ia trabalhar de terno, sóbrio e elegante, chamava esse homem sujo de terra, de sandália de senhor, por quê? Finalmente perguntei, meu pai me ensinou assim: porque eu o respeito. É o trabalhador correto, também quero ser respeitado e se eu tratar com respeito, ele também me respeitará. Como seria bom se eu sempre pudesse praticar o que meu pai me ensinou nesse dia, assim como minha mestra me ensinou em Nagoya e o que o Buda nos vem ensinando. Tenho a tendência a brincar muito com as pessoas e procurar criar um clima de identidade e igualdade. Nem todos compreendem e muitas vezes me sinto desrespeitada. Então tenho que reconhecer que eu mesmo fui quem criou causas e condições para ser assim tratada. E quando reflito em profundidade, reparo que posso estar além do desrespeito ou do respeito se compreender, apenas compreender. É uma parábola muito interessante chamada Ser Gentil. Eu acho que, obviamente, eu sempre cresci com a ideia de respeitar para ser respeitado. Sempre tratar as pessoas com educação e respeito. O problema é, hoje em dia as pessoas realmente estão sendo respeitosas ou não? Hoje em dia as pessoas estão dando respeito para ser respeitadas ou elas estão dando desrespeito e esperando o respeito? É interessante porque, por mais que seja uma parábola linear, ou seja, vamos respeitar a todos, quem sabe assim todos nos respeitam, a gente não vê isso no mundo de hoje. E sendo bem advogado do diabo mesmo, até porque eu vejo isso todos os dias, é claro como as pessoas são covardes e buscam essa fragilidade. E eu acho que elas se encobrem até mesmo dentro da sua própria religião para tentar justificar os seus erros de atitudes. Vamos pensar o que acontece nos dias de hoje. O fundamento mais claro da essência do indivíduo é: eu quero respeitar para ser respeitado. Eu busco isso. E é um convívio natural do ser humano, é algo social. Ou seja, nós temos pessoas trafegando constantemente dentro da rua, aqui no ambiente, na rua. Essas pessoas se esbarram. O princípio mais básico da educação é: perdão, senhor, me desculpe. Poxa, senhor, desculpe, foi um acidente. Ou mesmo, olha, bom dia, senhor, como vai o senhor? Sabe, mas isso a gente não vê. E não adianta achar que isso é uma regra sine qua non, porque não é. Hoje o desrespeito acontece em todas as esferas, em todos os lugares, em todos os ambientes. O ser humano, ele tornou-se primitivo novamente. Por quê? Porque ele respeita aquele que tem valores para ele respeitar, seja dinheiro, seja status, seja interesse, seja uma posição social que ele almeja, ele respeita grupos de interesse. É triste, mas é fato. Olha ao seu redor, olha o seu trabalho, a sua casa, os seus amigos.
Será que realmente você está recebendo o respeito por um princípio de educação ou você está recebendo esse respeito por outros fatores? Eu cresci e tive uma educação muito rigorosa. A minha escola era uma escola muito rigorosa, onde nós tínhamos que fazer o hino-bandeira, o hino nacional, o hino da escola, então eu tinha que fazer o hino nacional, o hino da cidade de São Paulo, o hino da escola, toda segunda-feira, num pátio onde todas as crianças daquele horário estavam de pé, prontos para fazer isso daí. Acho que era toda segunda-feira. Entrávamos na sala de aula, chegava o professor, todos ficavam de pé. Nós só sentávamos quando o professor sentava. E quando ele mandar a gente sentar, nós sentávamos. Nós só saíamos por intervalo quando o professor falava, a aula acabou, podem sair. Esse princípio de educação me foi ensinado ao longo de toda a minha estadia na escola. Me arrependo disso? Claro que não, porque é o princípio mais básico da educação. Tratar sempre as pessoas mais velhas com educação, com respeito, bem como o meu coleguinha do lado, o que não acontecia, porque obviamente naquela época a gente gostava de ficar brincando um com o outro ou ficar atazanando um ou outro, mas era algo a ser aprendido constantemente e nós crescíamos ali, ano após ano, convivendo com aquela turma ao longo de 7, 8 anos. Então, obviamente, a educação, o respeito, ele era constante para com todos daquele ambiente. Mas quando a gente sai, o que a gente se depara? Família, trabalho, amigos e ambientes que nós frequentamos, seja de lazer, com respectivas pessoas que nós mantemos uma questão de respeito. Será que no trabalho você é respeitado ou você é intimidado? Será que no trabalho você tem que respeitar aquele que tem o status acima de você ou você respeita todos por igual? Pensa nisso. Será que realmente você trata todos de uma maneira igualitária? Ou você tem sempre um preconceito contra alguém? Ou realmente não gosta de alguém e busca não tratá-lo com tanto respeito assim? Será que essas suas divergências, elas partem de você? Ou realmente elas são causa e efeito de alguma situação? Eu sempre me observei ao longo do trabalho, ou seja, eu trabalhei em muitos lugares, sejam bancos, corretores de valores, empresas de capital aberto listadas em bolsa, e eu observava como as pessoas elas tinham essa questão de puxar o saco e respeitar sempre o que tinha um cargo acima para buscar interesse. E eu vi isso acontecer. Era triste, mas você era desrespeitado, humilhado para que outras pessoas se sobressaíssem na frente de um diretor, na frente de um gerente, para mostrarem quanto você é inferior, mesmo você tendo um trabalho que fosse tão necessário assim. Será que isso se aplica também em outros ambientes? Na internet, por exemplo? Na internet, será que você é um hater? Será que você é um troll? Será que você é um cara que fica buscando ofender aqueles que você não gosta? Desde que eu estou na internet, já há 5 anos, eu percebo como existe a má educação. E é engraçado, porque essa má educação mostra quantas pessoas elas são inojáveis. Eu já fui, obviamente, eu tenho um banco de dados aqui, só de prints que eu guardei, com 600 ou 700 prints de ofensas, ameaças de morte, obviamente, ameaças de morte vai desde um moleque de 15 anos até um cara de 50 anos que fez questão de me mandar um e-mail dizendo que queria me matar utilizando uma arma de fogo, tá? Eu tenho isso daí guardado, é surreal, Sabe, quer dizer, a pessoa não busca saber quem você é, o que você faz, uma educação sobre aquilo que você ensina, te deixar em paz ensinando as pessoas, porque, eu não sei, eu faço mal para alguém? Ou será que aquilo que eu falo causa tanto desconforto às pessoas que elas se sentem ameaçadas? Será que a educação espiritual que eu propago na internet, ela é tão ameaçadora assim? Ou será que as pessoas é que enganam as outras e quando a gente fala, isso não funciona, a pessoa tenta resolver na bala? É isso o respeito? Nós vivemos em um mundo onde o desrespeito come solto. É triste que você tem que implorar respeito. É engraçado isso, né? Chega a um ponto
que a minha própria esposa teve que entrar em contato por telefone com uma pessoa que estava fazendo vídeos me ameaçando e tentando destruir a minha imagem, e ela ficou ali meia hora com o cara explicando o que eu fazia, até o cara entender, desligar o telefone e deletar o vídeo falando, porra, eu agi errado. Nós vivemos em um mundo em que o rabo balança o cachorro, em que a pessoa te desrespeita primeiro para depois você conseguir respeito. Olha que mundo doente que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo no mundo do super-homem bizarro, que é o super-homem ao contrário. Impressionante. Isso me assusta. Ser gentil hoje, será que é uma moeda de troca? Ser gentil hoje, será que é uma questão de status? Ser gentil hoje, será que é uma questão da própria essência do ser humano e que nunca vai mudar? Quantas pessoas têm a essência que nunca vai mudar? Quantas pessoas agem dessa maneira, dizendo, eu preciso de um novo emprego, vou ser gentil com o meu diretor, porque de repente ele me ajuda, de repente, sabe? Isso eu já vi muito acontecer ao longo dos meus 45 anos de idade. Hoje em dia, ser gentil é para poucos. Hoje em dia, ser gentil é só para realmente um grupo específico de pessoas que nasceram com isso de berço. As pessoas são gentis por interesse. E isso é triste. Eu fico impressionado como a ofensa, ela come solta. Eu tenho quase 700 prints aqui, só de ofensas à minha pessoa, ao meu conteúdo, a ameaças físicas. Teve um cara que falou, marca o lugar aí que eu vou te socar. Do nada, gratuitamente. É surreal. É surreal. Esse é o mundo que nós vivemos. Tentamos ser gentis, mas isso vai morrer conosco. Quem é gentil realmente, guarde essa essência, porque ela é rara hoje em dia. Você vale ouro. Sinto, mas essa é a realidade. E eu falo para as pessoas o que o Dalai Lama uma vez disse. Dalai Lama uma vez foi questionado por uma pessoa. A pessoa chegou para ele e falou, Dalai, como você evita a raiva? Ele falou, eu levanto e vou embora, porque a raiva passa para outro, para outro, para outro, para outro. Ela vai infectando as pessoas. O que eu falo para vocês é, se vocês veem esses canais que propagam tretas, ódio, ficam difamando a vida do outro, ficam atacando a vida do outro, imputando crimes contra a sua honra, calúnia, injúria e difamação, ficam cometendo crime religioso e o perseguem, Código 147A, hoje assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, o qual diz, claro, perseguição na internet. Se desinscreva desses canais, levante e vá embora, porque uma hora isso vai passar para você e você vai se tornar um igual a eles. Eles são geradores de gado cego, geradores de gado violento, geradores de pessoas intolerantes e preconceituosas. Não seja uma pessoa assim. Levante e vá embora. Se desinscreva e tenha certeza daquilo que você está vendo na internet, porque isso afeta você, a sua família, o seu trabalho e toda a sua essência. Ela pode ser mudada mediante a informação que você recebe e, obviamente, a cegueira que eles vão lhe dar. Não seja parte de um grupinho, seja único, seja um indivíduo único nesse mundo todo, ok? Então é isso. Eu agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado. Obrigado a todos os inscritos, obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado mesmo. Bom, como recados finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina tradicional, complementar. Leia-se tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí depois nós entramos nesse critério espiritual que envolve as análises de casa e as limpezas de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar uma solicitação pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z e casas com S, ok? Lá vocês vão receber as devidas informações, os valores respectivos dos tratamentos, considerando que eu sou, obviamente, um profissional das terapias alternativas e vivo disso, e bem como a questão da gente fazer tudo à distância.
Outra coisa, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e doa R$8, R$8, o que nos ajuda muito para continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou mesmo o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo. É só copiar o link, jogar no seu navegador e lá você vai entrar numa página e pode fazer a doação no valor que você puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Bom, vejo vocês nos próximos vídeos e como eu digo nesta playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.